Salve, galera! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Salve. Hoje nós temos aqui um assunto muito intrigante, um assunto que vai mexer com a tua mente, com o teu espírito também. Nós vamos falar sobre inteligência artificial, nós vamos falar sobre IA. Sim, é verdade. Hoje, todos os dias nós usamos IA, muitas das vezes já está no nosso cotidiano, tanto nas tarefas de casa, tanto no nosso trabalho, na nossa escola. E para falar desse assunto aqui hoje, trago aqui comigo o nosso convidado super especial. Ele já é de casa aqui, né? Já é de casa. Eu que sou aqui o convidado hoje, mas eu vou ser entrevistador também. Então, por favor, se apresente. Seja bem-vindo, Cauã. Tudo bom com você? Tudo bem. Só pra gente falar um pouquinho, dar um pouquinho de currículo, né? Eu não sou ultra conhecedor de IA, nunca foi minha área de pesquisa, certo, né? Eu fiz pesquisa em ciência da computação na USP, né? Tenho mestrado e tal. Eu sei consideravelmente sobre computadores. Mais ou menos. Eu acho, né? Ou menos. Mas IA, especificamente inteligência artificial e as matérias que tem dentro dela, não é minha área, certo, né? Mas eu já li bastante já, né? Com certeza, Vamos lá. imagino. Então vamos bater um papo sobre isso. Vamos, eu acho que a primeira pergunta mesmo, que é tanto para me ajudar aqui, que eu sou muito leigo nessa situação, tanto para quem tá assistindo, é o que é inteligência artificial? O que seria a IA? Tá, a IA, ela tem um conjunto de tecnologias que a máquina, que o pessoal tenta simular o raciocínio humano de várias formas, usando computadores, né? Certo. Lembrando que o computador nada mais é que uma calculadora gigante com memória. Sim. Tá? O computador sempre vai ser uma calculadora gigante com uma memória. Certo. Tá? Essa é a base dele. Resumindo, ele é uma calculadora gigante com uma memória. Então, o que ele faz? Calcula. Né? Ele é diferente do ser humano, porque o ser humano, ele coloca significado, importância e dá... Então, assim, é totalmente... O que a gente chama de inteligência artificial nunca vai ser igual. Nunca vai ser uma inteligência igual à nossa, né? Sim. Por vários parâmetros. Mas o que nós chamamos de inteligência artificial são todas essas tecnologias que tentam simular, de alguma forma, o comportamento humano, para usar os computadores para nos auxiliar a tomada de decisão e coisas do gênero, né? Certo. Dentre delas, você vai ter o que tem famoso hoje em dia, que é o LLM, ou IA generativa, que é o ChatGPT, o Gemini. Que é o que todo mundo tá acostumado a usar, não, né? todo mundo não. É o que tá na vibe do mercado agora. Sim, entendi. Porque IA a gente tá usando desde os anos 60. Caramba! Pois é, então. Nossa, Os conceitos de IA são muito velhos, muito velhos. Muito velhos não, velhos pra computação, sim, né? Então, por exemplo, agentes e outras coisas que você não ouve falar tanto, estão aí, ó, mocota. Quer um exemplo? Quando você começa a digitar na barra do Google e ele tentar adivinhar a próxima palavra que você vai falar, né? Uhum. Aqui não é um agente. Quando você configura alguma coisa para você, tipo assim, caiu algo na caixa de e-mail e você quer que jogue pro spam, 90% dos spams eles usam algum tipo de IA para filtrar, né? Para ajudar a classificar os e-mails, se é spam ou não, ou se é perigoso ou não. Certo. E tal. Entendeu? Então, tipo, isso a gente sempre usa faz muito tempo. Além de, por exemplo, arrumar o catálogo da Netflix e tudo mais. Esse tipo de coisa, eles não usam IA generativa, que é o que tá na hora do momento do mercado agora. Eles usam outras tecnologias de IA de outras formas, machine learning e coisas do gênero, tá? Que seria um jeito de ensinar a máquina a reconhecer padrões. Humanos. Não, reconhecer padrões. Ponto. Padrão, tá. Né? Por exemplo, você tem a tela do salve aqui e você tem um escrito no meio. Aí você fala, tem um escrito no meio, o que tá escrito? Aí o que ele vai fazer? Ele vai bater com um monte de imagens parecidas de televisão, vai tentar achar as letras e depois ele vai juntar as letras e vai falar a palavra. Entendi. Exato. Seria mais ou menos assim que você faria um machine learning, entendeu? Certo, então, bom, acho que
Para início de assunto, eu já aprendi já uma coisinha nova aqui, já hoje, eu acho que vocês também. E para a segunda pergunta, eu acho que a gente já vai começar num tema bem polêmico, né? A IA, eu sei que não, mas ela pode ter uma alma? Porque, querendo ou não, né, nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus nos criou e nós criamos a IA. Isso teria alguma... Vamos lá. O que seria... O problema é definir o que é alma, né? Certo. Já é difícil definir alma até por nós mesmo. Uhum. Não. Assim, tipo, nós temos uma alma. Sim, e o que é? E o cachorro? E o gato? Certo. Porque gato e cachorro são diferentes entre si, né? Um tem uma personalidade X, alma é personalidade? Então, psicologicamente é difícil definir o que é alma. Sim. Mas o que a gente sabe é que os seres humanos têm e animais a gente não sabe. Mas vamos trazer para um outro ponto que é a consciência. Aí isso é um pouquinho mais complicado. Porque isso realmente os animais não têm. Consciência de si mesmos, Sim. né? Eles sabem identificar quando você coloca o espelho que aquele animal é ele, mas ele não consegue definir o que é ser... Por exemplo, um macaco ele consegue ver, olhando o espelho, que aquela figura é ele. Sim. Então chega um momento que ele identifica que é um atacante, mas depois ele para porque ele vê que o atacante está fazendo a mesma coisa que ele. Porém, ele não consegue identificar o que significa ser um macaco. Certo. Tá, ele sabe que é ele, mas ele... Tá, ele sabe que é ele como indivíduo, ele até tem interações complexas com sociedade e tal, sendo macho alfa, mas o que é você? Entendi. Ele não vai saber, ele não tem como você dar esse significado pra ele, porque não tem. Não é uma questão de consciência. Sim. Tá? Ou seja, quem deu a consciência foi Deus. Certo. Que é atrelado com a alma, com a razão. A alma, a razão e o espírito, né? Então, tudo isso foi soprado em nós lá no Gênesis, sim, quando Deus formou o homem, né? Então, se a gente vai conseguir colocar alma em alguma coisa... Não. Porque nós não somos deuses. Certo. Verdade. Tem um bom ponto. Né? Ponto. Ou consciência. Então, mas vai ter autoconsciência. Ela vai conseguir aprender sozinha, não sei o quê. Talvez, mas consciência de mesmo, a ponto de dar significado para as coisas, pouco provável. Isso nem no futuro, né? Ela conseguiria. Pouco. Pelo menos não com a nossa tecnologia. Certo. Não com o que a gente tem hoje. E no futuro, acho muito difícil, porque se malemar a gente consegue definir o que é uma consciência, o que é uma alma, o que é um espírito, se a gente não consegue definir isso direito, a gente não consegue escrever algoritmos ou escrever matematicamente o que são essas, sim, definições. Lembra, computador é uma calculadora. Então, assim, para que ele faça alguma coisa, eu preciso escrever matematicamente aquilo que ele tem que fazer, entendeu? Todos os sistemas de computadores, eles nada mais são que calculadoras, com memória. Certo. É que nem o chat GPT, né? Se não chegar alguém ali para escrever, nunca que vai falar alguma coisa, do nada, né? Exatamente. Certo. Que é uma calculadora com memória. Ele tá alimentado com toda a internet, e aí quando você faz pergunta, ele faz um cálculo probabilístico, já entrando no que é IA. Usando as memórias de outras perguntas que ele já recebeu, né? Isso, só que assim, quando a gente fala de memórias e tal, não sei o quê, a gente acha que o ChatGPT entende a gente. Ele não entende. Ele não entende. Ele é uma calculadora. Então o que ele faz? Ele transforma todo o conhecimento da internet em números probabilísticos. Monte de 0, 1, 0, 1. Ou seja, ele não entende, por exemplo, que o C.S. Lewis escreveu o Cristianismo Puro e Simples. O que ele sabe é, C.S. Lewis e Cristianismo Puro e Simples aparecem juntos 1 bilhão de vezes na internet. Mas ele não sabe que ele criou... Tá, entendi. Ele não tem o significado. A palavra C.S. Lewis escreveu o Cristianismo Puro e Simples, ela aparece X vezes na internet ou X vezes na base de conhecimento dele. Um montão. Então ele consegue... assimilar. Não, probabilisticamente ele vai criar, que é o C.S. Lewis criou Cristianismo Puro e Simples.
Mas o conceito de criar... Não sabe. Não. Porque não, é uma matemática, ele não sabe o que é criar. Sim. Porque criar não faz parte da matemática. Entendeu? Faz parte não dele, é, né? Dar significado não faz parte da matemática. Entendeu? Quem dá o significado somos nós. Ele só dá o resultado que a gente quer. Ele dá o resultado de uma conta de que aquela palavra aparece perto de outra palavra. Caramba! É isso. Toda IA generativa, ChatGPT, blá blá, é isso. IA generativa, tá? Uhum. Agentes agentes e outras técnicas vão para a mesma linha, mas da IA generativa, que é o que tá na vibe do momento, é isso. Ele sabe que aquilo, uma coisa está perto da outra um monte de vezes. Então, se você tá falando sobre C.S. Lewis, provavelmente você vai falar sobre Cristianismo Puro e Simples. Fazer uma geração de língua, que é o LLM, né? É Large Language Model, né? Que é o modelo de linguagem gigante, né? Que é o que? Eles montam uma base de dados baseada em palavras gigantesca, com vários parâmetros para justamente pegar todas as correlações de todas as palavrinhas com outras palavrinhas. Caramba. Me dói a cabeça só de pensar. E aí eles metem numa farm com um monte de GPU para calcular isso daí, né? E aí eles fazem essas correlações, entendeu? Joga todo, daí eles digerem, transforma nesse banco de dados já digerido, que é o que eles chamam de modelo. E aí você faz suas perguntas para ele e ele vai refazendo aquele caminho. Então, para quem achava que era fácil e simples, né? Não, tem todo um cálculo. Não, é cálculo pesado, é cálculo pesado. Você vê, por exemplo, Elon Musk gastou quase... Mas tá girando em torno de 10 bi a farm de inteligência artificial que ele criou, tipo, semana passada. Caramba. Semana retrasada. Um monte de NVIDIA aí, né? Ou então a sua placa de... Só o GeForce? Um monte de... mais ou menos, não. É uma placa de vídeo especial. Certo. Inclusive, se você quiser, dá pra instalar se você tiver uma placa de vídeo... Dá pra colocar? De 8 GB, sim. Tem um programa chamado LM Studio, você consegue instalar. Você pode baixar Caraca. Você pode baixar por exemplo, da Meta, que é open source, e coloca lá dentro, você começa a fazer pergunta pra ele é o ChatGPT, igualzinho. É o ChatGPT que você Exatamente, tem. Funciona local. Eu uso no meu trabalho. Porque pra desenvolver código ele ajuda bastante. Sim. Bastante. É verdade, né? Fazer documentação, que é chato, ele ajuda horrores. Hoje eu tive que fazer uma documentaçãozinha lá no negócio da pós, cara, ele me ajudou horrores, velho, horrores. Facilita bastante, né? Porque você escreve 2, 3 palavrinhas, ele meio que adivinha o parágrafo inteiro que você que você tá querendo falar. Por quê? Porque ele tem todo o seu contexto do que você já tá escrevendo, ele analisa o seu documento e ele fala, talvez você esteja escrevendo isso daí. Ele erra pra caramba, mas ele acerta, tipo, 80% das vezes, então... Esse é o próximo ponto, né? Porque... Como a gente só joga lá umas pequenas palavras, ele já monta um textão por completo, como você falou, tem erros e tem mesmo. Se você não parar pra ler o que ele acabou de gerar pra você, tem risco de começar a falar alguma coisinha que tá errada ali, né? Quanto mais informação você passar pra ele, melhor. Menos erro ele comete. Sim. Porque você tá fazendo o quê? Você tá restringindo o número de respostas que ele pode dar. Sim. Né? Lembra, matemática é cálculo de probabilidade. Essa palavra, para estar junto com essa, tem e que você ter montão de palavra, a probabilidade diminui bastante. Uhum. Então ele vai começar a seguir aquele caminho. Certo. Entendeu? E a IA com o livre-arbítrio, porque hoje em dia, né, como tá rotineiro nós usarmos mudando totalmente, né? Mudando totalmente. Hoje só tô com as perguntas aqui pra explodir a mente mesmo do pessoal e inclusive a minha, porque eu tô em dúvida também em vários pontos. O livre-arbítrio, ele está totalmente ligado com a nossa consciência e com a nossa razão, né? Eu acho que eu nunca falei isso no Salve, mas o fato de nós sermos seres racionais, de poder ter razão, significa que nós entendemos o abstrato. Sim. O que significa entender o abstrato? Significa dar significado às coisas. Por exemplo, estamos aqui com a telinha do Salve aqui de novo. Certo. Aquele troço ali... A gente convencionou chamar de S. Uhum. Mas, na verdade, ele é uma mancha. Sim. Certo? Certo. Ele é uma mancha que a gente deu o significado para ela de S.
abstratamente, a gente deu um significado. Dar significado é dar um significado abstrato para as coisas. Entendeu? Aquilo lá não significa nada. Entendeu? Só uma mancha preta. Se você pegar um cachorro, não sei o que, pra ele é nada. Porque ele não vai ter o conhecimento do que significa essa mancha, né? E os seres humanos, eles são dotados de dar significado abstrato às coisas. Isso é dado pela nossa razão e pela nossa consciência. Por que Deus deu essa capacidade para o homem? Porque para você ter um relacionamento com Deus, que é invisível, você precisa entender o abstrato. Sim. Você tem que entender o abstrato. Tem que entender o que não é tipo a caneca. Tipo, caneca, beleza. Tá, mas e aí? Essa aqui é a caneca do salve. Você viu que é outro significado. Entendeu? Então, Então, isso daí é mais complexo. Então, o livre-arbítrio, ele entra na mesma coisa. Porque o que significa liberdade? Ou, o que é certo ou errado? Como é que a gente define certo e errado? O que significa a vontade de Deus pra gente ir contra ela? Que, na verdade, é isso que é o livre-arbítrio. Sim. Né? É a gente ter a oportunidade de ir contra a vontade de Deus ou ir a favor dela de acordo com a nossa vontade. É uma escolha. É uma escolha. É o poder de ter essa escolha. Sim. É diferente, por exemplo, de você dar uma tigela de ração de frango e uma tigela de ração de carne para um cachorro e ele escolher uma das duas para comer porque ele gosta mais, porque ele acha mais gostoso. É diferente disso. É diferente. É você escolher entre aspectos da vida, entendeu? E relacionamento entre pessoas, né? Porque, na verdade, Deus é uma pessoa. É uma pessoa que não tem corpo, que não se relaciona com a gente de forma corpórea natural, até por isso que a gente precisa do entendimento do abstrato. Mas, entendeu? É uma escolha que a gente faz nos relacionarmos com qualquer um, com qualquer ser humano, com qualquer indivíduo, né? Sim. Então, mas você acha que como cristãos isso poderia interferir no nosso livre-arbítrio, a inteligência? Porque, tipo, muitas pessoas usam também a IA para tomar decisões, então tem que tomar esse cuidado também. Então, sim, acho que sim. Sabe por quê? Porque já acontece, na verdade. Sim. Se você for ver, você tem algoritmos, que eles chamam de algoritmos, no fim é um bando de algoritmo de IA, com Deep Learning, não sei o que lá, que faz todo uma análise da internet, de tendências e tudo mais, para justamente guiar as pessoas, influenciar e tal, e colocar você dentro de uma bolha. Por isso que a igreja é muito importante, porque a igreja é o lugar onde você fura sua bolha. Porque senão você sempre vai ficar naquele mundinho, ouvindo as mesmas coisinhas, fechado numa tela de 5,7 polegadas e achando que você é o centro do universo, e você não é. Achando que Deus é a Siri também, né? Tem que tomar cuidado. Né? Não é nem questão da Siri, né? Porque daí a gente generalizando, né? Mas, por exemplo, tem muita inteligência artificial nos algoritmos de TikTok, de Instagram e tudo mais. E aí ele vai conduzindo você a achar que o mundo é de uma certa forma, pensa de uma certa forma, tem padrões de uma certa forma. Se você não coloca a sua vida ancorada na Bíblia, sobre a rocha, de tanto você ser bombardeado por algoritmos que querem distorcer a realidade, você vai começar a achar, por exemplo, que aborto é legal. E é pesado, né? Tomar muito cuidado com isso. Entendeu? Ou o contrário, que ficar carregando arma por aí pra dar bandido bom e bandido morto Entendeu? E a compaixão foi... mas fala isso... Cara, não é essa a discussão. Tô falando que é influência. Nós sim estamos sendo influenciados. E aí a gente tá cerceando o nosso livre-arbítrio. A gente tá colocando o nosso livre-arbítrio escravo de algoritmos de tendência. Verdade. Que podem ser guiados por outras pessoas. Porque algoritmos são escritos por pessoas e são guiados por pessoas. Sim. Então você pode ter uma forçação
para guiar a tendência para um certo lado. Como o algoritmo do próprio TikTok, né? Que fica jogando muita merda lá pra gente assistir e tudo. Então, mas daí também tem o ponto, né? Você pode doutrinar ele, se você tiver uma consciência e tal. Por exemplo, quando eu entrei no TikTok, só aparecia adolescentes chacoalhando o glúteo. Sim. Né? Cara, depois de eu ter falado que a maior parte daquilo é abuso. Denunciar por. Como é que é? Imoralidade sexual, ele parou. Ele nunca mais apareceu. Nunca mais. E aí agora só aparece Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, maromba, anime, política, porque... E o sapo lá que fica... Aquele é muito bom, cara. O sapo? O sapo que ele fica vendo os gringos fazer umas receitas, mano. E é umas receitas tóxicas. É o sapo Caco? Não, é o Dejair, chama. É muito bom aquilo lá, cara. Muito bom. É o sapo que fala com sotaque, né? Aquele sapo feio. Ele é o sapo caco, é um caco, tá. Né? Ele é um caco, só que daí ele fica vendo as receitas lá dos gringos e fica falando, meu Deus, manda exorcizar que isso daí tem césio, deve ter... Nossa, eu imagino, nossa, eu assisto muito esses vídeos também. Muito bom, muito bom. Esse vídeo é muita resenha. Muito bom, mas aquele negócio, eu tenho consciência... Quando você tem consciência desse tipo de doutrinação, a moral cristã fala que você tem que ouvir o outro lado, né? E aí, cara, dá uma olhada no lado que você meio que discorda pra entender um pouco, mas sem preconceito. Olha lá, vê os argumentos, tenha compaixão pelas pessoas. As pessoas têm um jeito de ver o mundo diferente do seu, Sim. Né? Mesmo dentro da igreja, as pessoas têm cosmovisões diferentes. Cosmovisão é uma coisa muito individual. A gente generaliza a cosmovisão cristã porque a gente categoriza, assim. Mas, cara, o jeito de que eu enxergo as coisas é diferente do jeito que o Rodrigo Silva enxerga as coisas, que é diferente do que o Iago Martins enxerga as coisas, que é diferente, posso até falar, do que talvez alguns bispos enxergam as coisas. Eu já tive conversas com o bispo Dani, por exemplo, que é um amigo meu, e a gente tem visões de mundo diferentes em vários aspectos, entendeu? Muitos aspectos é bem parecido, outros aspectos é bem diferente. E tudo bem. E tudo bem, né? Tudo bem, faz parte. Exato. Entendeu? É um corpo, né? São vários membros, cada Exatamente. Tem o seu pensamento. Agora, esse é o negócio da IA de influenciar a gente. Sim, influencia até hoje. Sim. Tem muita gente que compra na internet porque foi... O algoritmo que jogou. Exato. Se consegue fazer com comprar, imagina distorcer a sua opinião com relação a certo assunto. Sim. Por isso tem que tomar muito cuidado, né? Com o que você tá pesquisando na IA. Senão você pode levar uma cadeirada. Pra quem não entendeu, assista não entendeu nada. Deixa assim. Inclusive, tem uma versão muito boa que eu vi ainda no seu story. É muito bom. De videogame, mas é por isso que eu pago a internet, cara. É por isso que eu pago a internet, cara. Mas, pra não perder muito o foco, outro ponto também que eu queria ressaltar aqui é a IA com trabalho. Você acha que... na verdade, eu sei que já está acontecendo muito isso de inteligência artificial substituir, né, os funcionários de empresas, por exemplo, empresas que faz marketing, tudo, né, que faz edição de foto, tem até para isso hoje em dia. E qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que vai aumentar muito, vai desvalorizar o trabalho humano? Isso faz parte da tecnologia como um todo. Sim. Né? As cidades, no começo dos anos 1800, tinha o acendedor de vela, que ia no postezinho e acendia a vela. Quando a gente chegou à eletricidade... Acabou. Então não faz sentido. Né? Faz parte. A questão é, você precisa fazer uma autoconsciência de que o seu trabalho ele é tão repetitivo que uma máquina consegue fazer. Lembra? O computador ele é uma calculadora com memória. Entendeu? Ele não vai tomar decisão. Ele não vai pensar nas pessoas. Ele precisa ser guiado. Entendeu?
Se o seu trabalho é, tipo, traduzir planilha Excel, copiar dado de um lado pro outro, ficar escrevendo e-mail e tudo mais... Já vai ser substituído por uma IA. Certo. Eu ouvi um podcast hoje de inteligência artificial que tem um agente, né? É uma tecnologia baseada em agentes, né? Que ele agenda a reunião. Tipo... Reunião? Ele faz lead, agenda a reunião, não sei o quê. Tudo. Então, assim, tem outra que, assim, você grava a reunião, joga no... Nem grava a reunião, ele já tá gravando a reunião. Certo. Ele já gera a legenda automática. Caraca. Né? Se for de vários países. Mas você pode colocar do seu próprio tempo. E aquilo lá vira a transcrição da reunião. Caramba. Aí você joga aquilo lá numa outra IA e ele faz pra você, sabe o quê? A pauta da reunião. Eu deixo tudo certinho. Caraca. E provavelmente vai escrever com muito mais boa vontade, porque ele não tem vontade. E sem erros. Sem erros. Do que uma pessoa que ficou lá digitando tudo, entendeu? Uhum. Nossa, então é uma coisa que já é real, né? Sim. Só que é negócio. Você profissionalmente pode aprender a usar uma IA generativa e aumentar a sua produtividade e fazer o computador trabalhar para você. Sim. E usar isso como uma ferramenta, e aí a sua mão de obra vai valorizar, porque você vai ter um desempenho maior, mais desempenho e tal, não sei o quê, fora o conhecimento. Ou... Tchau, obrigado. Ou tchau não, né? Ou sei lá, você pode trocar de profissão. Por exemplo, médico, enfermeiro. Enfermeiro nunca vai desaparecer. Nunca. Porque o enfermeiro, pra cuidar de pessoas, você precisa ser um ser humano. Sim. Senão não tem empatia. Até tem, né? Umas máquinas que fazem isso tudo, mas não é o mesmo cuidado, né? Não é nem isso. Não vai ter... As máquinas, elas dão suporte aos enfermeiros. Elas também precisam do enfermeiro, né? Sim. Certo. Não é nem questão dela precisar do enfermeiro. Aquele contato próximo de cuidar de uma pessoa, ele precisa ser humano. Por causa da empatia, por causa de vários fatores psicológicos e tal, não sei o quê. A máquina, ela vai entrar num ponto específico que precisa de uma medição. A máquina não, não, vai cuidar de você. Tem a agenda, tem não sei o quê. Mas, ainda não tem o Jarvis, cuidado, né? não vai ter. Não tem o Jarvis aqui. Seria bom. Nem o Jarvis era tanto assim, né? O Jarvis, ele, na verdade, era um cara... Era uma IA que conversava com o Tony Stark. Sim. Né? Por mais que você colocasse o nível de automação absurdo do Tony Stark, ele não tinha empatia. A IA que foi ter empatia foi o carinha que tinha pedra lá, que esqueci o nome. O Visão. Né? Aí você pode falar que quebrou um pouco, né? Sim. Mas aí também estamos numa ficção. Então, no papel, na ficção vale tudo. Então... Nós vemos, então, que a IA, ela é boa para a sociedade, mas também tem as... Eu acho que bom, ruim... Acho que a questão de bom, ruim, isso tem para falar. Eu não acho que existe... Acho que a gente já... Quando você tá velho, que nem eu, você já começa... O que é bom ou ruim, começa a ficar... Não é que é relativo, mas você começa a pensar... direito nos parâmetros. Sim. Não é uma questão de ser bom ou ruim. Internet é boa? Internet é internet. IA é boa? Não, IA é IA. É mais uma coisa que vai ter no nosso universo de tranqueiras que a gente inventou. Cheio de tranqueira. Cheio de tranqueira. Mas é mais uma coisa, que nem carro. Carro é bom ou é ruim? Eu posso usar um carro pra ir ver meus pais no final de semana lá em Campinas. Eu posso pegar o mesmo carro pra atropelar pessoas. Verdade. Ou você pode fazer igual eu, né? Ter uma Mercedes-Benz de 36 lugares e ir trabalhar. Entendeu? Então, se é bom ou é ruim, isso é uma classificação que a gente dá, entendeu? E talvez individualmente. E talvez com certos aspectos. Então, eu não sei se eu colocaria IA é boa ou IA é ruim. Não, IA tá aí, velho. IA. Tá aí, velho. Tá aí. Use... Aprenda a usar, acho válido. Acho válido todo mundo aprender a usar, né?
cada vez mais tá ficando mais barato e tal, Sim. não sei o quê. Tem os de graça, que nem eu falei aqui, o LM Studio e tal. Precisa de uma maquinazinha um pouco melhor. Senão ele vai chuletar a sua máquina. Meu positivo não vai dar muito certo, não. Não. Precisa de memória RAM pra rodar. E bastante. Ou minha placa de vídeo, que é ou geralmente o caso. Na placa de vídeo, nenhum dos dois, a placa de vídeo ele fica mais rápido que o ChatGPT. Caramba, mais rápido. Ele é rapidão, assim. Porque o ChatGPT já é rápido. Você coloca rapidão. lá, em 1 minuto já tá rapidão. pronto. É que daí você tem o tamanho do modelo. O meu modelo não é do mesmo tamanho do ChatGPT, é um bem menor, né? Tá. Que é o que cabe na placa, né? A minha placa tem 8 GB de RAM. Eu ponho um modelo de 5, 6 GB. Mas, cara, ele faz códigozinhos do que eu preciso, ele é muito bom, porque eu pego um específico de código. Entendi. Que é o que eu mais trabalho, que é o que tem a ver com o meu trabalho. Esses daí que você falou que você baixa, né, o programa no PC e tudo, ele já vem com uma memória já dele? Já vem pronto para uso offline ou não? Ele é um programa. Aí ele tem tipo uma store, né? Uma store não, né? Um catálogo, ele tem um catálogo de modelos de IA. Aí você baixa o que você quiser. Mas nenhuma dá pra usar offline? Todas dão pra usar offline. Caramba. Todas são... Então é melhor que o ChatGPT mesmo, então? Certo aspecto, sim. Entendi. Só que assim, o ChatGPT, ele é gigantesco. Sim. O que você vai colocar na sua máquina... Entendeu? Entendi. Comparando, né? Não vai caber na sua máquina. Uhum. A não ser que você tenha uma máquina monstro, mas daí você vai caçar dinheiro com isso também. Então, é isso. É elas por elas, né? Não tem almoço grátis. Não tem como fugir. Mas assim, já os menorzinhos, por exemplo, eu trabalho com código, sou desenvolvedor. Eu instalei um que é de 5 GB de tamanho, que ele é específico para codificação. Então, tudo que é de tecnologia, codificação, implementação e tal, não sei o que você quer, ele é bem otimizado, ele funciona muito bem. Que bom. Entendeu? Você tem, por exemplo, o Llama da Meta, o genérico, com 7, 8 GB. E você tem um de 70 GB também. Então, caraca. Então, isso aí. É 880. Não, você tem vários tamanhos. Entendi. Aí você tem vários tamanhos lá. O que mais encaixa no seu perfil, né? Digamos assim. Na sua máquina. Aí você tem que ir lá estudar e ver o que funciona. Tem o Gema, que é da Google, tem todos esses, o Mistral, tem vários deles. Todos esses aí que eu falei são LLM, né? Que é aquele de IA generativa tipo ChatGPT. Tá, interessante saber. Eu vou ter que comprar um PCzinho bom. E nesse ponto eu fui técnico pra caramba, né? Foi cirúrgico. Vai lá. E... Próximo. Vamos lá. Acho que pra finalizar aqui, ó. O senhor poderia dar um conselho para nós, cristãos, em como lidar com a IA? Porque eu sei que tem bastante, né, ministros, bispos, talvez, que usam a própria inteligência artificial, né, para montar lá a ministração. Eles colocam o que eles querem passar lá e joga na IA. Coloca o versículo e joga na IA, para IA montar bonitinho. Você acha que tem muito risco fazer isso? Se você não, né, verificar antes? É bom verificar. Sim. Né? Por exemplo, teve um dia que eu tava no Clube do Livro, e aí a gente tava no Clube do Livro de Ezequiel. Certo. Né? Aí eu falei, não, me faça um resumo de Ezequiel do 1 ao 39. Mano, ele deu umas viajadas no meio do caminho. Então, assim, você usar uma inteligência artificial não tira o fato de você ler a Bíblia, porque senão com certeza. Você fica sem critério pra avaliar o que ele tá escrevendo, né? Até porque, de novo, a internet tá cheia de porcaria por aí, então... E ele foi alimentado com a internet. Então... Tem que tomar muito cuidado. Tem várias coisas que dá pra usar. Por exemplo, tem a IA que gera vídeo, tem a IA que gera música, tem IA que gera foto. E, cara, eu usei o da foto, eu usei no Clube do Livro. Tem um canal chamado Um Salmo com Vegeta, todo dia. Isso daí que é bom. O cara... aquelas imagens são de IA. Todas elas são de IA. E é uma nova por dia, né? E daí o cara dubla, né? É verdade, né? Ele não repete as imagens, né? Então é sempre uma nova. É tudo gerado por IA. Ele deve ter uma biblioteca gigante ali. Sim. Ele deve ter gerado umas 200, né? De uma vez, assim. Ele repete, mas demora bastante pra repetir. E assim,
E aí é o Vegeta lendo o versículo, o cara dubla o Vegeta e tal. É muito bom, muito bom. É muito bom, né? Pra quem gosta de ler a Bíblia e é fã de animes. É muito bom. E fica muito bom, porque com o Vegeta fica muito legal, cara. Fica muito legal. E aí, assim, então você, por exemplo, eu preciso escrever um roteiro pra podcasts e tudo mais. Ele vai te dar uma ideia. Pode ser que, tipo assim, putz, tô sem ideia. Você joga o assunto, ele vai te dar um texto. E aí, baseado naquele texto, você começa a pelo menos pensar a respeito para fomentar uma ideia. Que foi basicamente o que aconteceu nesse podcast. Exatamente. Nós usamos para isso, né? Provavelmente a gente foi para outro lado, nada a ver com o que tá escrito, mas ele fomentou ideias que a gente no começo trouxe, mas depois foi desviando. Porque a conversa foi para outro lado. Sim. E aí tá a diferença de uma IA generativa e um ser humano. Porque a gente cria as nossas respostas de acordo com as nossas ideias, né? Então, nós damos o significado. Agora, como ferramenta para vários ministérios, eu acho super válido. Porque, por exemplo, eu preciso fazer uma arte para meu grupo de célula. Para um evento X. Cara, vai lá no Bing, você pode fazer 15 gerações de imagem. Você escreve lá um prompt e de preferência faça bem detalhado, que daí ele gera direitinho a imagem para você, né? Ou, eu quero fazer fazer uma zoeira de pegar uma letra de uma música de worship e trocar o estilo pra metal. Aí é bom. Dá pra fazer. Aí é bom. Dá pra fazer também. Dá pra fazer. Criar vídeos. Tá aí. Todos estão aí. Você consegue fazer isso. Deepfake e tal, não sei o quê. Beleza, mas, cara, o quanto que você poderia não usar isso, por exemplo, para fazer um canal de leitura ou espalhar alguma certa mensagem de alguma certa forma? Cara, tem muitas possibilidades com a ferramenta que você tem, entendeu? Lembra, em 1500, a Bíblia que nós temos hoje, ela 1500, Gutenberg, foi por aí, vai. 1400, 1500. Foi quando o Gutenberg fez a prensa. A primeira coisa que ele imprimiu foi a Bíblia na prensa. Antes disso, era muito difícil as pessoas terem a Bíblia em casa. É muito difícil acesso, né? Porque, tipo, cara, o cara tinha que copiar no braço, então era só famílias ricas. E cara, o sacerdote, ele fazia questão de pregar em latim pra galera não saber a Bíblia. Entendeu? Que hoje, cara, hoje tá aqui no celular, o cara lê pra você, tem o Bible Project, te dá resumo. Tem o Clube do Livro. Tem o Clube do Livro. Então, assim, é muito mais fácil de você criar uma disciplina devocional pra, na palavra, buscar o Senhor, entendeu? Então, a tecnologia ajuda com essas coisas, né? Ajuda a gente a aumentar as nossas interações humanas, inclusive, né? Que isso vai ser tópico provavelmente para um outro podcast, né? E a IA, você pode usar pra te ajudar. E não, ela não vai dominar o mundo, cara. Sempre vai ter um ser humano pilotando essa porcaria. Se você acha que a IA tá pilotando o mundo, é porque tem alguém com intenções de dominar o mundo, Mas aí tem vários, né? Então eles ficam se batendo entre si, né? Um tentando derrubar o outro. Seres humanos sendo seres humanos, Exato. né? Desde Nimrod tentando de depor Deus, né? Então, é isso, né? IA tem seus riscos, mas também tem seus benefícios para nós. Acho que pro tema, inteligência artificial e cristianismo, eu acho que foi um tema bom. Já foi uma conversa, rendeu bastante assunto. Rendeu a conversa? Rendeu pra caramba. Você achou que foi legal, assim? Achei que foi bom. Suplantou. Deixa eu só falar uma coisa. Você lembra do ensino médio? De uma matéria chamada determinante? Qual matéria? Determinante. Matriz. Sim. Matriz. Nossa, sim. Todo mundo sabe que matriz é largamente usada na computação. Sim. Por exemplo, de novo, essa tela aqui, ela é uma matriz de 1920 colunas por 1080 linhas,
com três cores em cada pixel. Ou seja, são 2 dimensões, 5 dimensões, né? Se você for ver, são 5 dimensões. É uma matriz de 5 dimensões. Legal. Show de bola. Incrível. Toda IA é cálculo de determinante. Que é uma porcaria que você aprendeu no meio do ensino médio e que você falou, nunca vou usar isso na vida. Pois é. Tá aí, ó. Tá aí. Em todo lugar agora, ó. Tá aí. E, cara, você usa isso a rodo, só que a gente nunca percebe. Por quê? Porque geralmente quem faz isso é alguma calculadora, né? E isso tem tudo a ver com probabilidades, estatísticas e tudo mais, né? Então, saber que coisas que você aprende no ensino médio realmente são úteis, entendeu? Inclusive a fórmula de Bhaskara. A Bhaskara eu gostava. Eu gostava. Bom. Bhaskara é muito bom. Aprenda matemática. Vale muito a pena. Tem um livro que eu li, que eu gosto de um autor que eu gosto muito, chamado Alistair McGrath, que chama Ciência de Deus. E um capítulo dele chama Matemática, a Linguagem de Deus. Olha. É bem legal. E ele dá os argumentos e tal, não sei o quê. Depois me passa o nome certinho, eu já aproveito e já vou emendar. Ainda não. Ainda não? Ainda não. Não tá no tempo? Ainda não. Tá bom. Não. Justo. Esse aí você precisa ler umas Bíblias umas vezes ainda. Não, bom, tô terminando pela primeira vez, né? Exato. Já é bom, né? Exato. Tem certa maturidade, você tem que ter passado pelo menos umas 5 ou 6 pra você saber, tipo, então ele tá falando disso. Tá, então em 2030, quem sabe, posso pensar em ler. Pensa, você começou a ler a Bíblia, nossa, totalmente off, né? Já estamos no totalmente off. Maurício, se você quiser cortar, corta, mas se não deixa. Se não deixa, coloca cinza correndo aí, pá, whatever. Você começou a bem antes de mim. Eu comecei a pegar mais sério com a Bíblia depois dos 30. Sério? Eu pensava que foi antes. Não, quantos anos? Você falou mesmo de já ler já ela? Então. Eu já li umas 15 vezes. Caramba. 10 a 15 vezes a Bíblia. Mas eu tô terminando a primeira. Pois é. Glória do Senhor. É bom. A ideia é a geração que vem depois de mim ser melhor do que eu. Essa é a ideia. Aí, sempre assim, né? Fechou? Fechou. E é isso, pessoal. Se foi nosso podcast de hoje, nós falamos sobre... Com um grande bate-papo. Com um grande bate-papo no final, né? Fugimos totalmente do assunto. Mas nós finalizamos aqui o nosso podcast e ficou na nossa mente, né? Inteligência artificial, ela é boa, sim, para nós usarmos. No nosso dia a dia, nós estamos habituados a usar. Mas tem que tomar cuidado, tem que ter discernimento também para você usar. Não pode ser só jogar lá umas pequenas palavrinhas e pegar um textão sem ler e já mandar para o seu pastor, já mandar para sua professora. Tem que dar uma lida também, tem que estudar. E isso não tira a leitura diária da Bíblia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, continue na sua leitura. Queria saber como é que o cara ia fazer a leitura diária da Bíblia com o ChatGPT. Vai mandar resumir o capítulo? Exatamente. Coisa que eu tentei fazer ano passado. Por isso que não deu certo, tá vendo? Faz isso não. Por isso que não deu certo. Não faz isso não, velho. Faz isso não. Não vale a pena. Você não absorve totalmente o que Deus quer te falar. Absorve bem resumidamente. Mas... Nada. O objetivo de você ler alguma coisa é você captar a mensagem daquela coisa. Se você tá lendo a Bíblia, você tá captando a mensagem daquilo lá. Se você pegar o ChatGPT pra fazer um resumo, pra você fazer um estudo ou alguma coisa... Ok, mas leia o bagulho. Tem que ler de qualquer jeito. Leia o texto lá. Tira. Porque, cara, senão você não vai pegar a beleza do texto e o que o Espírito Santo tá querendo falar. A Gleila, ela vai ficar só um papel. Não vai ter essência, remédio. Não vai ter vai ser bula de remédio. Então é isso, ó. Continue a sua leitura, não usa resumo do ChatGPT pra fazer um devocional diário. Até pode. Você pega o resumo, mas leia também. Não, leia. Pegar o contexto. Leia, pede um resumo. Vê se o resumo tá certo. Pega outras bíblias, vê se... Já pega a ARA, NVT, NAA, já compara todas, faz um mesclado. Aí sim, faz seu devocional. Fechou? Então, boa noite pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse podcast doido aqui com um aspirante doido aqui do lado de um pastor. Então... Aspirante a host. Aspirante a host. Olha aí, ó. Quem sabe, né? Só Deus. Então...
Fiquem com Deus. Abraço, tchau. Falou.